olha para o que tem e fala, não sou capaz de ter mais, não consigo avançar mais que isso. Então o espírito subconsciente está pronto para a gente plantar qualquer semente que a gente quiser. Tá aqui, meu Deus, como pode? Ai. Minha vida mudou tanto em um ano que até os seguidores percebem e ficam chocados. Antigamente eu costumava chorar todo dia. Eu tinha até uma esperança, assim, vaga de que as coisas poderiam mudar para mim. Como todo mundo, eu queria ser valorizada, respeitada, fazer algo grande, realizar meus sonhos. Mas ano após ano, nada significativo acontecia e a impressão, e eu tenho evidências até, que as coisas só pioravam. Um certo ano as coisas pioraram tanto que parecia que eu não ia aguentar. Mas foi nessa pior fase da minha vida que tudo mudou, porque eu entendi o que eu vou falar pra vocês aqui hoje nesse vídeo. Oi, meu nome é Suelen Seradi, eu falo de reprogramação mental com base na Bíblia e eu prometo que a sua vida vai mudar se você continuar aqui comigo e praticar as coisas que eu vivi, que eu ensino. Eu fui aprendendo e estudando mais e mais que o subconsciente ou mente inconsciente ou até mente subjetiva, cada um chama de um jeito, é um mistério inexplorado pela maioria das pessoas. Pouquíssimas pessoas percebem como ele funciona, vai estudar e não se dá conta de que ele rege tudo que acontece na nossa vida. Gente, eu acabei de dar conta que eu não tinha ligado o softbox pra gravar, então se tava ruim a iluminação, agora tá melhor. E desculpa, é a gafe. Voltando a falar aqui do subconsciente, eu gosto de pensar no que vários autores cristãos falam, que o limite para o que Deus quer e pode fazer na nossa vida não está em Deus, está aqui na nossa mente. Mais especificamente na nossa mente subconsciente, porque o consciente só capta o que está acontecendo no momento que você está pensando naquela hora. Mas tudo que você acredita, os limites que você tem na própria vida, estão enraizados lá no subconsciente. Eu pretendo te deixar maravilhado nesse vídeo para você saber que existem muitas possibilidades para o seu futuro, e não só essa que se apresenta aí na sua mente nesse momento da sua vida. Se você somente mudar a sua perspectiva através do que eu vou falar aqui nesse vídeo, aí eu já me sinto realizada. O que é a mente subconsciente? O subconsciente é a parte da nossa mente que opera ali abaixo, nos bastidores, no subsolo da nossa mente, do nível da nossa consciência, influenciando pensamentos, emoções, falas, comportamentos, ações e, claro, os resultados, sem que a gente tenha plena consciência disso. Para você ter ideia, muitos estudiosos falam isso, que a mente consciente representa aproximadamente 5% só da nossa mente, enquanto o subconsciente representa aproximadamente uns 95%. Isso significa que a maneira como a gente habitualmente pensa sobre tudo e as imagens mentais que a gente mantém e cultiva no dia a dia, no automático, modelam e criam toda a nossa vivência no tempo atual e também fazem isso com o nosso futuro, nosso destino. Provérbios 23 fala, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Uma forma que eu gosto de pensar sobre o consciente e o subconsciente é como se fosse o jardineiro e o seu jardim. A mente consciente é o jardineiro e durante um dia inteiro planta sementes de pensamentos na mente subconsciente, que é o jardim. Durante grande parte do tempo, ou por toda uma vida em alguns casos, a pessoa nunca se dá conta de que está fazendo isso o tempo inteiro. Ela não se dá conta de que as sementes que ela está plantando no subconsciente, trazendo ações e resultados que ela às vezes não gosta, são gerados por uma maneira habitual de pensar na consciência todos os dias, de aceitar e receber pensamentos que não vão fazer bem para ela. Aí aquele pensamento habitual ali, acontece o quê? É jogado como uma semente lá no subconsciente, gerando raiz e continuando a trazer um ciclo de resultados iguais e às vezes muito ruins. Vocês estão entendendo que aquilo que a gente planta ou semeia na mente subconsciente é o que a gente vai acabar colhendo de resultado no corpo e no ambiente externo? Se você está com dificuldade de acreditar que é assim que funciona, eu vou te dar uma sugestão. Não tenta compreender antes de só testar. Simplesmente começa a desfrutar do que você está ouvindo, a fazer testes para ver o que vai mudar. A mera tentativa de praticar de coração o que eu ensino já vai trazer resultados que já vão se comprovar em si mesmos, entendeu? Esses resultados que você vai ter, que vão provar para você que o que eu tô falando é verdade. Funciona, gente. Eu vivo experimentando resultados todos os dias e você vai experimentar também. Esse livro aqui, ó, ele menciona rapidamente sobre o subconsciente ser o espírito humano. Ele foi escrito por um pastor da Coreia. Inclusive, parece que a maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. Coreia do Sul ou Coreia do Norte? Eu acredito que é do Sul, mas não tenho certeza não. Enfim, na Coreia. E esse pastor, que já faleceu tem pouco tempo, escreveu esse livro aqui, falando muito brevemente, ele mencionou que
que o subconsciente é o nosso espírito. E eu tinha sacado isso, percebido isso na Bíblia antes de ler esse livro. A hora que eu vi ele falando aqui, esse pastor tremendo, que tem a maior igreja do mundo, mesmo depois de morrer, eu falei, uau, isso aqui tem mistério. Na verdade, pra mim já não é mistério há um longo tempo, porque eu já tô imersa nisso, sabendo que isso é real. Mas aqui, gente, ele fala sobre como ter orações respondidas através de visualizar, imprimindo no espírito o que você quer. Vou deixar o link para você comprar esse livro comigo na descrição. Agora vamos falar então de como a Bíblia fala do subconsciente. Eu encontro várias passagens em que Deus fala da mente e do coração, nas quais eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que tá falando do subconsciente. Por exemplo, coloquei aqui no meu roteiro, vou ler para vocês. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Faz sentido sobre o que eu disse do subconsciente determinar toda a nossa vida? Tem mais 2 trechos aqui que eu quero mostrar para vocês, dos vários que eu poderia colocar aqui, mas não, mais 2 não, tem mais uns aqui. Bom, enfim, eu vou falando conforme os que eu escolhi para pôr no roteiro. Mas eu lembrei de um agora, que eu acho que não tá aqui. Tem uma passagem de Tiago que fala assim, que a língua é como um pequeno leme que determina para onde todo o navio vai. Então, como se o navio fosse a nossa vida, a nossa mente. E o pequeno leme, dependendo do que a gente escolhe falar, vai determinar para onde a nossa mente vai ser levada. Então, a nossa mente consciente e subconsciente agora determina para onde vai toda a nossa vida, porque o consciente é que escolhe o que vai pensar para poder estar enviando essas sementes lá para trás. E a fala, o que a gente escolhe falar, vem do que tá no coração, né? A Bíblia fala, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Então a gente tem que falar aqui, encher aqui, falar aqui, encher aqui. E se tá falando coisa ruim, é porque tá cheio de coisa ruim aqui. Então vamos começar a trocar o que a gente tá falando. Bom, isso aí é outra história. Vamos voltar aqui pros versículos, que eu me empolgo. Romanos 12:2 fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque que tem muito filho de Deus que tá na miséria, tá na merda, vamos dizer assim, no casamento, nas relações, no dinheiro, seja lá qual for a área. Porque não está comprovando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que é necessário para comprovar, para viver o melhor nessa terra? É não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da mente, que é o que eu faço com vocês em cada vídeo. Tô querendo renovar a mente de vocês, porque eu tenho desfrutado e comprovado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus alunos que fazem meu curso, que seguem os meus vídeos ali, anotam as coisas no caderno de RM, eles têm comprovado junto comigo. E então, para você comprovar, basta você praticar, anotar tudo o que eu tô falando nos vídeos aqui. Vai no meu curso, que lá eu expliquei um passo a passo que não tem aqui nos vídeos, e você vai bugar a cabeça e transformar de vez sua realidade. É isso que tá falando aqui em Romanos 12:2. Gálatas 5:17 fala assim, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Lá no livro do Otmani que eu li, eu não lembro qual dos dois, se é a Vida Cristã Normal ou o Homem Espiritual, um dos dois, que eu li vários livros do Otmani, é maravilhoso esse autor, anota aí ou compra comigo no meu link. Só sair no meu link que eu deixar aqui na descrição para outro livro e pesquisar o livro, qualquer livro do Otmani. Ele fala assim que a carne na Bíblia está dizendo sobre a alma e o corpo, e espírito é o espírito, obviamente. Então, o que seria a carne aqui na minha colocação? O corpo e a alma. Ou, eu não sei se o Otmani considerou isso, a mente consciente e o corpo. Eu sei que é assim, porque a carne milita contra o espírito, claramente dá para perceber que é a nossa consciência lutando contra o subconsciente, ou seja, nossa consciência diz, quero fazer academia, quero realizar meu sonho, eu quero isso e aquilo, e a gente não consegue fazer o que é necessário para chegar. Não consegue ir para academia, não consegue ter constância, não consegue fazer ações que vão de encontro com nossos sonhos, tem a procrastinação, tem um monte de barreiras autossabotadoras que estão onde? Lá no subconsciente. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, também está na Bíblia. Então o espírito, o subconsciente está pronto para a gente plantar qualquer semente que a gente quiser, mas a carne, a alma, é fraca, olha para o natural e vacila. Olha para o que tem e fala, não sou capaz de ter mais, não consigo avançar mais que isso, não consigo vencer a mim mesma, a minha dificuldade, porque eu sou assim, pronto, e qualquer outra coisa. Mas não, é só você trocar as sementes que estão lá no subconsciente, o espírito está pronto para você fazer isso. É muito ouro num vídeo só. Eu não sei se você está bugando a cabeça ou se você está entendendo e ficando maravilhado como eu quando falo disso, quando vivo isso. Por que o subconsciente e o consciente, ou seja, a alma e o espírito, a carne e o espírito estão em conflito? Porque todo ser humano deseja ser bem-sucedido, valorizado, amado, próspero,
próspero, mas o subconsciente guardou informações contrárias e crenças autossabotadoras sobre o assunto durante toda uma vida, desde lá da infância. Então os dois ficam brigando. E como diz lá nesses trechos, é por isso que muitos não vivem o que desejam viver. Esse aqui eu já mencionei, mas vale a pena falar de novo, nesse contexto de agora. Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Se esse trecho não fala de subconsciente, eu não sei mais do que ele fala. Porque ele tá falando de imaginar na sua alma, ou seja, na sua consciência. Só que se você imagina num momento na consciência que você é grande, que você é próspero, que você é rico, e logo depois você duvida, porque as informações subconscientes fazem aquele conflito acontecer, você vai perceber que vai patinar na vida e não adianta você ficar imaginando uma coisa e duvidando outra. Mas se você imagina na sua alma e você continua imaginando, você vai começar a plantar esses pensamentos de você próspero, você bem-sucedido, você amado, você valorizado lá no subconsciente. E se você imagina tanto com a sua alma, a ponto de enraizar isso no subconsciente, aí eu te garanto que assim você vai ser. Como a Bíblia também está garantindo isso aqui. Então esse trecho fala da alma e do subconsciente? Sim. Mas assim, algumas traduções falam imagine em sua alma, assim ele é, só que eu não sei se isso é uma tradução muito verídica. As traduções originais que eu fui pesquisar, todas estão escrito coração, imagine em seu coração. Então pra mim, esse versículo tá falando só do coração, só do subconsciente e não do consciente. Mas a gente só vai plantar coisas lá no subconsciente, começando aqui, né, escolhendo o que pensar, pensar melhor, imaginar, então faz sentido de qualquer jeito. Romanos 8, de 6-8 fala assim, coloquei aqui no meu roteiro, ó. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O que é dominado pela carne, ou seja, gente, pelas vontades e escolhas erradas da consciência, por escolher ter medo, por escolher ficar no conhecimento que tem. Ai, meu Deus, mas eu sei que é assim que funciona. Porque com todo mundo é assim. Porque o mundo é dessa forma. Porque isso é a mentalidade da carne. A gente tem que escolher a mentalidade do espírito, que é sempre de fé, de paz, de crer, de alegria, de crescimento. Essa é a mentalidade do espírito, é de vida e paz. A mentalidade do espírito é vida e paz. Tá aqui, meu Deus, como pode? Ai, eu fico angustiada se alguém assiste meu vídeo, sai igual e comenta aqui depois. Sueli, eu não consigo viver bem assim. Eu ainda estou num pensamento ruim. Parece que não entendeu nada, não captou a mensagem, não traduziu na própria mente como que ela vai fazer isso acontecer. E isso me... A própria Bíblia explica, né, gente? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário, meu roteiro, que aquele que se aproxima de Deus... Por que eu ponho no roteiro os versículos? Se você conferir na Bíblia, você vai ver que está escrito exatamente assim. Porque se eu for toda hora parar para abrir cada parte dessa para gravar para vocês, eu vou levar mais tempo para gravar um vídeo do que se eu escrever já aqui pronto para mim. Mas você pode conferir cada uma delas se estiver duvidando. Continuando aqui, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem que crer que Deus existe? As pessoas creem, mas também tem que crer que Ele é presenteador de quem busca Ele, que Ele gosta de presentear, que Ele gosta de abençoar, de prosperar, de derramar, É preciso viver em fé, gente, constantemente. Como Romanos 8 falou, isso é que é viver no Espírito. Com o nosso Espírito, que é o subconsciente, conectado com o Espírito de Deus. Andando sempre por fé e não pelo que a carne, a mente consciente, está vendo ao redor, pelo que a carne, o corpo está sentindo ali no momento. Isso tá lá em 2 Coríntios 5:7. Recheado de Bíblia aqui hoje, hein? Andar no Espírito é andar visualizando coisas boas acontecendo, imaginando coisas boas nisso que você está vivendo. Vai dar certo assim, assim, assim. Eu creio. É visualizar algo além do que você está vendo ou vivendo. Minha filha chegou outro dia para mim e falou assim: mamãe, e se eu chegar na escola e a professora brigar porque eu não tô com os cadernos ainda? Aí eu falei assim: minha filha, e se você chegar na escola e a professora não cobrar os cadernos ainda, falando assim, gente, nós estamos nos primeiros dias, então não tem problema quem não trouxe caderno. Vocês viram a diferença? De uma pessoa que, ali eu tô ensinando a minha filha, obviamente, a ter esse pensamento, mas ela pensou
o pior acontecendo nos primeiros dias de aula. Ela levando bronca, porque não levou caderno. Eu já imaginei o melhor. Falando assim, primeiro dia de aula é tranquilo, não vão dar bronca, vão compreender quem não levou e tá tudo certo. Então faça esse exercício também. Aí eu me lembro aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A esperança, gente, é necessária demais também. Quando você não conseguir ter fé ainda, porque você vai trabalhar para ter, pelo menos cultiva a esperança, que foi o que começou a minha vida de manifester, assim, de ver tudo realizando para mim. Eu primeiro tive esperança porque eu não conseguia ter fé. Aí eu fui trabalhando e a esperança foi o ponto inicial para eu ter a fé que eu tenho hoje. Mas o principal sentimento e decisão que a gente deve andar é o amor. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor com você mesmo, não se cobrando tanto, não se colocando peso nas costas e ficando brigando aí dentro de você com as coisas que você faz, pensa, fez. Amor para com os outros que falham e você acha um absurdo às vezes, fica indignado, mas cadê o amor para os erros dessas pessoas? Como Deus teve um grande amor por nós, com as nossas falhas que às vezes a gente nem enxerga e se acha o perfeito, tá errado, né? Não olha pro cisco do outro enquanto tem uma trave no seu. Vamos começar a olhar para nossa trave pra gente tirar ela daqui? Nossa trava? Com o meu conteúdo. Olhar pra nossa trava pra tirar ela, ao invés de ficar preocupado com o cisto dos outros, porque o cisto dos outros quem tem que cuidar é os outros e Deus. Eu tô falando que hoje eu tô aqui recheando meu bolo vídeo com recheio da Bíblia. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, de gratidão, de celebrar, pensem nessas coisas, só nelas. Resumindo, nosso coração era enganoso até aqui, mas agora a gente pode escolher ter a mente de Cristo, que também tá na Bíblia, mas chega de ficar falando versículo para você não cansar, né? Escolher decidir e viver baseado no amor e em pensar só coisa boa e pura a respeito de Deus, da nossa própria vida e dos outros, é escolher ter a mente de Cristo. É manifestar e realizar coisas incríveis na vida. Porque os puros herdarão o reino. Ai, meu Deus, eu tô impossível hoje. E essa só entendeu quem já leu esse último trecho lá na Bíblia. Eu oro para você ter também a Bíblia na ponta da sua língua e conversar entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais e versículos. Isso é o início da limpeza do nosso subconsciente para a gente ter um coração cada vez mais puro, como crianças. Sejam como crianças. No coração puro, gente, todas as sementes boas dão frutos. E quem faz isso experimenta e comprova a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todas as áreas da vida. E qual que é a vontade de Deus? Nos dar vida e vida em abundância. Foi para isso que Ele veio, foi para isso que Cristo morreu. Agora, se você quer saber mais sobre limpar as travas e crenças paralisantes do subconsciente, faz o meu curso, que o link vai estar na descrição. Ou eu te espero no próximo vídeo. Quando a gente agradece, coisas boas acontecem. Quando a gente reclama, coisa ruim a gente chama. Vamos só agradecer, decidir amar, ficar na fé e ter uma realidade melhor e melhor a cada dia com o coração puro. Tchau, gente!